seja bem-vinda a mais uma edição desse nosso projeto de memória da Flor da Montanha, onde sempre trago aqui um irmão, uma irmã que passou pela nossa casa, ou que está na nossa casa, e que traz muitas lembranças sobre a nossa querida Baixinha, sobre o caboclo, sobre a Flor da Montanha, e a nossa convidada de hoje é a nossa querida Deolinda, a que todos conhecem como Del, e que, de muito tempo, fardada, ainda lá do início dos anos 80, e patacada também, conviveu bastante tempo na nossa casa, e traz hoje aqui muitas lembranças para contar para a gente. Seja bem-vinda, Del, tudo bom? Tudo, querida. Eu que agradeço a oportunidade, a lembrança de Que bom poder estar aqui com a falar gente, sobre né? isso. Pois então, Del, a gente sempre começa, aqui pedindo para que nossos irmãos, nossos convidados, falem um pouco, como é que foi a sua chegada, né, na casa, a sua relação, inicial com a Baixinha, com o caboclo, e o tempo que você conviveu com ela, como é que foi, contar aqui um pouco para a gente como se deu toda essa sua história, dentro da nossa casa, e que é tão importante para todos nós saber um pouquinho, da visão de cada um sobre como é que era, ah, no início, as dificuldades, os ensinamentos, são coisas muito particulares de cada um, dentro da visão de cada um, e eu gostaria que você deixasse um pouquinho dessa sua história aqui agora. Então, eu conheci a Baixinha, eu acho que no ano de 87, talvez, início. Eu estava com o Ronaldo, que era meu marido, e o Ronaldo era muito amigo do Marcelo, eles tiveram a mesma professora de flauta, e ele era um super flautista também. E ele já conhecia a Baixinha, Marcelo eu não conhecia, nós nos encontramos, e eu acho que nesse período ela estava já começando um processo de, de fazer as giras lá em Santiago, né? Naquela pedra. Não me lembro exatamente, mas eu me lembro que depois nós fomos numa gira na pedra e fomos numa gira do Horto. No Santiago, no Lumiar, não é isso? Em Lumiar. Uhum. Ela, nessa época, eu acho que já estava em Mauá, e nós éramos fardados no Rio, e eu me fardei no Céu do Mar. Você fardou quando, Del? No Céu do Mar? Eu me fardei final de 84, no Virgem da Conceição, de 1984. Bem no início do Céu do Mar, então. Tinha pouca gente nessa época, né? E logo depois o Ronaldo entrou também. E em 85, eu acho, mais ou menos, 86, nós fomos ao Mapear. Enfim. E aí, assim, quando foi em agosto, quer dizer, isso não foi um período de tempo que eu não sei precisar exatamente, nós sofremos um acidente. Quer dizer, nessa época, a Olga já fazia oração na casa dela, e nós construímos uma casa lá em São Pedro, na subida. Depois de São Pedro, caminho para Santo Antônio, né? Uhum. E aí era uma casa ela tinha uma parte em cima
E às vezes a gente fazia oração bailada lá. Fazemos as orações no cantinho de oração da Olga, lá em Lumiar. Olga, conheci, É, assistindo a às oração vezes, dela. é, Linda. fazíamos oração bailada lá em cima. E aí, enfim, em agosto, final de agosto, dia 29, nós sofremos um acidente de carro e eu fiquei viúva nesse acidente. Então, eu passei um tempo em Lumiar, perdão, passei um tempo no Céu do Mar, até voltar para casa. E aí, quando eu voltei, como a casa era mais isolada, já estava começando aquele movimento, né? Nós chegamos a fazer uma vez uma reunião com o Padre Alfredo sobre a possibilidade de ter um daime lá em cima e tudo. Nessa época já estava próximo o Carlinhos e a Valéria também, e o Marcelo e a Baixinha também estavam chegando. Enfim, e aí fomos todos morar numa casa ali em Santiago, que eu chamava da nossa casa comunidade, porque morávamos, eu morava num quarto embaixo, tinha o Carlinhos e a Valéria, tinha a Baixinha, o Marcelo e o Nilo, quer dizer, Carlinhos e Valéria, os dois filhos, Baixinha, Marcelo e o Nilo Maia, tinha a Virgínia com a filha. Nesse período, Todos enquanto naquela casinha lá de Santiago, é, que né, tem era tudo, inclusive um vídeo da oração das crianças, com, né? E tem o vídeo da inauguração da casinha do Caboclo, naquela casa que teve o almoço, todos moravam ali. era uma, eu não sei esse vídeo, eu não sei, mas era uma casa que depois o Armando passou até um tempo na minha casa lá em São Pedro, enquanto construía uma casinha, construíram, na Jara era bem pequenininha, construíram uma casinha para ele ali. Depois chegou a Nazaré, Mas com as é, crianças também. Eu fiz todos uma na casinha para casa, mim. Hã? todos na casa. Aí eu fiz um quartinho para mim no terreno também. E fazemos as orações na garagem. Nesse período, a Baixinha ia para Mauá, trabalhava no Rio, e ia para lá também. Então, ela ainda estava naquele trânsito, e, mas já chegando até que veio a coisa da construção da Casa do Caboclo, né? Que foi, nossa, era super lindo, porque eram mutirões, né? Veio gente, o Mota veio de Mauá, tinha o Armando, e, enfim, e a gente fazia comida, e eles trabalhavam, as mulheres, nós dividíamos, cada dia era uma pessoa na cozinha, enfim. E aí foi construída a Casa do Caboclo, teve aquele encontro, né, com o Padre Alfredo, foi super lindo o trabalho. Começou a ter os trabalhos do Mensageiro da Cura, que era assim, nossa, para mim era muito emocionante, era um trabalho belíssimo, belíssimo, num modelo diferente, né? Porque hoje em dia ele tem um inário e já é um trabalho estruturado. Naquela época, o trabalho abria o trabalho e a baixinha ia recebendo e dando passagem, era uma coisa tão linda, porque assim chegavam seres e ia descrevendo assim isso, o que os seres vinham trazendo, era um trabalho muito bonito. E ela com uma incorporação assim que você só percebia que tinha mudado, porque mudava o assunto, mudava a voz, e a gente ali era das coisas mais lindas assim de trabalhos. Aquele início do Mensageiro era um momento muito especial. E nós cantávamos os inários, né?
E tudo muito no começo, aí estava chegou a Miriam e o Beto, então as pessoas começaram a chegar e aquilo foi tomando uma força, né? Até que Que legal. depois, é, e as giras aconteciam, no começo elas eram ali naquela pedra do Santiago, e depois passaram a ser na Casa do Caboclo, né? Era no Muito linda. Pedrão ali, aquele Pedrão lá no No Santiago. Pedrão. É. Nessa época ela fazia no Pedrão e ainda fazia no Horto. A impressão que ainda tinha as giras do Horto e algumas estavam começando as giras lá. Aí depois, quando firmou esse trabalho, né, da Baixinha e a Casa do Caboclo, o Carlinhos e Valéria foram para Gaudinópolis e abriram o trabalho deles lá, só com o Daime. E lá aconteciam os trabalhos, né, no formato, a coisa foi desenvolvendo para esse formato que se tem hoje do Bandaime, né? A inauguração foi, nossa, foi muito bonita, enfim. E Mas aí, foi nesse período, então, que tipo, até então estava todo mundo junto, Carlinhos, Valéria, né, da Lua Branca, e aí nesse momento em que eles partem para Gaudinópolis, ainda, ainda tinha, tinha vezes que vocês iam para lá fazer trabalhos também, ou eles já se tomaram outro direcionamento e foram fazer os trabalhos apenas com o Santo Daime? olha, logo depois disso, foi uma época foi quando eu depois saí de Lumiar. Mas eu me lembro que nós fizemos o Inário da União. O Inário da União foi feito em Gaudinópolis. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ver esse Inário. Esse Inário foi um Inário comprido, ele tinha, assim, 2, 3 hinos de cada pessoa. Então, tinha hino Não, de todo mundo. E todos, enfim, cantamos e bailamos nesse trabalho. E que eu tenho a bom. impressão que nesse trabalho, nesse cenário da União, eles já estavam lá em cima, já tinham se, se mudado para lá. E depois foi quando começou aquela comunidade, né, das pessoas, das casas, enfim, aonde hoje as pessoas estão. Eu não me lembro exatamente em que ano que eu saí, mas a Casa do Caboclo já tinha os trabalhos e, e eu acho que estava começando essa batinha naquela casa e as pessoas comprando ali em volta, né? E De começando aquele Santiago, condomínio de de Santiago, Santiago. contando de volta lá de Santiago. Uhum. Quer dizer, então, que a partir do momento em que, depois que saíram do Santiago, a Casa do Caboclo, né, que formou a Flor da Montanha, lá você já não estava mais. Na Flor Aí da eu não Montanha. estava, passei um tempo fora e depois voltei para o Rio. E aí Ah, eu passei, mesmo nesse período, eu ia às giras, né, em Lumiar, lá. uhum. Às vezes, as mesas, tinha mesa no Rio também, às quartas-feiras. Não sei se era quarta ou segunda. Acho que Quartas. era quarta, né? Pois É. é. Que o Gil dirigia esse trabalho, quando a Baixinha não estava. E, e aí eu voltei a morar no Rio e, eu tinha feito curso de massagem e foi quando eu comecei a ir, né, lá, enfim, fazer tipo um estágio com a Baixinha e tal, e ela me chamou para trabalhar com ela. Ah, quer dizer que você
Trabalhou com a baixinha, com massagens. Com massagem. Legal. O Gil já tinha trabalhado com ela, não trabalhava mais nessa época, e aí eram duas macas que tinham, naquele mesmo salão onde ela fazia as mesas, né? Era ali que ela trabalhava. E foi um período muito incrível, assim, de muito aprendizado, porque muitas vezes a gente atendia juntas a mesma pessoa, né? Que legal. Nossa, hein? É muito, muito bom, muito bom. Eu, às vezes, Realmente de atendi aprendizado. ah, Realmente de aprendizado, trabalhar junto, assim, com ela, exercitando, né? Muito muito. bom. Foi um período, e aí foi um período muito próximo, né? Eu dormia muito lá com ela, e a gente trabalhava, e foi interessante porque, assim, anos depois, eu estava atendendo uma pessoa num espaço que tinha de massagem lá no Leblon, e eu nem me lembrava, assim, na verdade eu não conhecia, eu acho que eu não tinha atendido ele junto com a baixinha. Mas aí, no meio da massagem, ele virou para mim e falou assim, engraçado, você tem uma mão muito parecida com uma pessoa que eu recebi massagem uma época em Laranjeiras. Eu falei, em Laranjeiras? Quem era a pessoa? Ele era a baixinha. E aí eu falei, Nossa, nossa, a escola, né? Dá até um arrepio, aham, porque com foi assim certeza. tão emocionante aquilo. Quer dizer, ele reconheceu alguma coisa assim pelo trabalho, pela mão, que conectou com a baixinha ali, naquele momento. Energia também, né? Daquele trabalho que você desenvolveu junto com ela, né? Muito legal. Foi bem emocionante. E, enfim, ele tinha sido atendido por ela. E eu achava incrível, assim, você ia perguntar alguma coisa? Não, eu falei que bacana. É, foi um período, assim, muito rico de tudo, né? Porque a gente já tinha tido toda aquele encontro, né? Enfim, aquela proximidade em Lumiar, e era sempre sempre muito rico, né? Estar com a baixinha era uma pessoa, enfim, de uma generosidade, de um amor, de uma disponibilidade, uma simplicidade, né? Tudo era muito, muito simples. E um dinamismo, Esses dias, assim, desde que a gente falou sobre isso, que me vinha tanta coisa, assim, dessa força dela, essa força de empreendedora que ela tinha, né? De projetos, e projetos que não eram projetos pessoais, né? Eram projetos para botar no mundo para todos, né? Isso é muito bonito. Engraçado que a Ângela, a gente fez essa conversa com ela, e a Ângela falou desse lado empreendedor, né? Empreendedora dela, assim, que ela gostava muito, tinha essa força de querer empreender, né? Realizar projetos, né? E você falando agora também a mesma coisa. E aí eu me lembro, assim, que nos últimos anos de vida dela, né? Ela não, mesmo com as debilitações, né, com as dificuldades que ela tinha um sonho que era construir um asilo de velhos, para atender os velhos lá da região, ali de Lumiar, de Friburgo, né, poder receber, já tinha até nome, que acho que era São José, alguma coisa assim. E ela tinha isso, ela sempre falava que era uma vontade que ela tinha, era ou seja, né, esse espírito empreendedor, né, que você fala agora e que eu observei que a Ângela também tocou bem nesse assunto na nossa conversa aqui desse projeto.
Muito legal isso, saber. Né? Ou E as seja, não há mulher, ah, é, não só que tinha esse legado grande, né, com a espiritualidade, né, mas também esse lado empreendedor, né, para o social, para o bem, né? Muito bom saber. é. E as coisas aconteciam, né? Aconteciam. é, Então, assim, temos que fazer a casa das crianças, que ela tinha sempre essa. Muito se falando agora da coisa dos velhos, né? Das crianças e os velhos. Então, essas duas. Então, sabe, vamos construir a casa das crianças. E aquilo era movimentado e as coisas aconteciam, e, enfim, chegava o recurso, chegava quem ia fazer, e ela tinha. Eu admirava muito essa coisa dela. A casa dela era sempre aberta, né? A casa dela era uma casa que as pessoas chegavam, sempre tinha comida, quando não tinha, inventava na hora, e, e se precisasse, dormia. E para mim era uma coisa impressionante, assim, como, né, não existia, assim, aquela coisa da privacidade, não, era tudo muito aberto, e ela recebia, e, e as pessoas ligavam e pediam, né, problemas, enfim. E quando ela não podia resolver, ela acabava resolvendo de outra forma, que ela dava um telefonema, conectava com alguém, a pessoa precisava levar não sei o que daqui para lá, não posso fazer mais livro para fulano, outro, e no final aquilo acontecia. Então, estava sempre fazendo uma ponte. Articulava, né? Articulava todo mundo, envolvia, Certo, resolvia, né? Dava um jeito, né? Fazia assim esse elo, né? Entre esse ela, todos, era um grande elo, né? Muito não. é muito bonito. Enfim, aí nesse período a gente trabalhei lá um tempo, né, com ela, e foi muito rico, assim, para mim, tudo que aprendi. Na verdade, dentro da Umbanda também, porque eu não tinha nenhum conhecimento de Umbanda, né? Aí, voltando lá para o início da Lua Branca, então, assim, eu vinha do Daime, tinham pessoas que chegavam pela Umbanda e chegavam no Daime. Eu fui uma pessoa que cheguei do Daime para a Umbanda. E, então, assim, também todo o aprendizado, né? Com o Caboclo Tupinambá, muito querido, e, e a Baixinha, e tudo que, assim, que a Umbanda me trouxe, né? Complementando todo o aprendizado do Daime. Então, realmente, e a Baixinha é uma pessoa que marcou a vida de todos nós. Ah, legal. E o hino fala, né? Tem um hino dela que fala isso, né? Chega na Umbanda, a doutrina vai ficando, né? E chega na doutrina, que chega na Umbanda, a doutrina vai ficando, que chega na doutrina, na Umbanda vai, né? Tem um trechozinho do hino que fala exatamente isso. É. E a E gente aquele vai. período, assim, foi um período de ajuste também, né? Porque mesmo algumas pessoas que eram da Umbanda tiveram muita dificuldade com a questão do Daime. A própria Ana, para mim, foi um exemplo tão lindo, assim, dessa coisa da união, né? Quando começou o Umbandime, que era servido uma dose, uma A Ana salva Maria, que você está falando, dos Estados Unidos, sou caçador. Ana Maria do Seu Caçador. Ela também já Isso. veio aqui, muito legal. É.
Não, e era interessante, porque a Ana não gostava do Daime, né? Ela teve o início dela, ela teve uma reação, assim, a essa coisa de juntar Umbanda com Daime. E aí, nos trabalhos, quando o seu caçador vinha, a primeira coisa que ele fazia era ir tomar Daime. Pediu uma nota de 10. Isso era muito lindo, né? Porque hoje em dia a Sabia Ana... exatamente que não era ela que tinha que decidir. Era muito Era um bonito, eu plano me lembro espiritual muito bem. mesmo. Muito É, interessante, eu não sabia. no início ela tinha uma resistência, mas seu caçador chegava e ia lá tomar uma salva de ideia. Legal, muito legal. E me diga uma coisa, Del, desse tempo que você conviveu, né, com a baixinha, principalmente na massagens, né? Você teve, então, dias ali muito próximos com ela, até trabalhando, né, profissionalmente. Assim, você tem algum registro assim de um momento assim, que marcou, fora esse desse rapaz aí que perguntou se você né, fez essa menção com o trabalho dela de massagem, né, algo que você lembra, assim, uma pérola que você lembra assim dessa, né, ou tanto da massagem ou dos trabalhos realizados mesmo na doutrina ou na Umbanda, do caboclo, da baixinha. É, olha, tanta coisa, né? Mas era muito bonito, assim, as pessoas, elas chegavam com enfim, diversos tipos de problema, né? Problemas físicos e problemas espirituais, e a maneira como aquilo era transformado, né? Então, assim, para algumas pessoas, e às vezes ela falava, tá vendo aqui? Tem um jacaré aqui nas costas. E ela falava, não, baixinha, vamos botar uma compressa. E fazia, botávamos uma compressa. Então, assim, e a pessoa melhorava daquilo. E aquele trabalho do alinhamento, né, de aura que ela fazia, era, enfim. E uma coisa que eu achava muito interessante, porque às vezes nós atendíamos uma pessoa e entre aquela pessoa e a próxima pessoa, a baixinha deitava na maca lá ao lado e apagava completamente. E às vezes eu falava, baixinha, a outra pessoa já está aí. Baixinha, embora, baixinha, você está atrasada. Então, e levava um tempo, eu acho que era o tempo que ela levava ali para si, enfim. Então, era uma coisa assim, muito curiosa, Até porque descarregar, né? Porque também o trabalho, né, que ela fazia, desenvolvia de massagem, era um trabalho espiritual, né? Então, é e o ela momento que ela ia precisava, ali para poder restabelecer, às vezes, da energia que a gente não via, mas ela tinha exatamente, esse domínio né, de ver coisas nas pessoas, de ver e quem a pessoa, quem estava acompanhando, né? Eu sempre soube disso, assim, né? Quem estava ali do bom, né? lado. E ela percebia e trabalhava aquilo tanto no corpo físico, né? Como ela trabalhava aquilo espiritualmente. E, enfim, fazia aquela limpeza, aquele para cada pessoa que chegava, um trabalho, né? Era feito, e às vezes ela apagava ali 10 minutos, 15 minutos, apagava mesmo. E depois levantava e a gente ia atender outra pessoa. Sempre Ai, assim, né, com essa disponibilidade de poder receber, e às vezes estava cansada, mas ela sempre tirava uma força e dava. legal.
Porque não era mole, né? Você também trabalhar, vinha para Lumiar, voltava para o Rio, dava conta dos trabalhos espirituais aqui, dos trabalhos profissionais, da casa, do filho, de todos os filhos, né, doentes e saudáveis que procuravam, né? Então, imagino que o cansaço vinha, né, bastante, e para dar conta, nossa mãe. E adorava, assim, quando acabava tudo, sentava lá no sofazinho, ia ver televisão, e assim, então, né, comer um gilozinho, adorava giló, Simples, e né? Simples. uma simplicidade de tudo, né? Às vezes, assim, eu ia arrumar a mala dela, ou qualquer coisa, e não tinha nenhum tipo de, né? É isso que as coisas passavam por uma coisa tão mais, sabe, que essa coisa da vaidade, era tudo muito simples, né? Como era muito simples também toda a manifestação espiritual, né? Todo o processo de, né? Às vezes a gente vê aí tanto aparato, né? Tanta coisa, e a Baixinha era uma pessoa que manifestava tudo isso, uma grandiosidade de uma maneira muito simples, né? Isso é verdade. Muito legal. Isso, com E certeza, também ela tão fazia. humana, né? Humana, porque de vez em quando também estava lá, com a cara feia, invocada com alguma coisa. E, enfim, Tinha os dias, né, também, né? Ninguém como parece todos. tem, né? É um ser humano, estava aqui também pagando ainda, né? Os seus karmas, suas histórias, mas a essência era sempre essa, né? Ah, Amorosa, amorosa. E sempre tinha uma palavra, né? Eu até estava vendo o Jonathan falando uma coisa que eu achei muito interessante, porque, assim, tinha uma alegria também, né? E uma coisa que eu achei interessante que ele falou, que, assim, às vezes estava brincando, falando, de repente, você precisava ficar mais atento, porque aquilo tinha saído digamos, da coisa já estava ali dizendo algo que tinha uma profundidade para quem prestasse atenção, né, estivesse atento, vinha um ensinamento assim, e, enfim, e era a muito bom brincadeira na conversar. espontaneidade também ensinava, né? Vinha. Porque era um canal muito aberto, né? Um canal muito aberto. Então, enfim, Uhum, eu tenho legal. muito boas lembranças, assim, da parte, Desses né? Do aconchego, de viajar, de conversar, de poder estar próximo, né? Do lado, né? Do dia a dia, assim, era e poder ver, perceber essa coisa tão generosa e tão amorosa e disponível, que legal. não é qualquer um, né, que consegue. Uhum. Não, não. Oh, olha só, eu só, assim, dentro dessa nossa conversa aqui, aí, assim, se eu gostaria até de saber se você tem mais alguma história, se você gostaria de contar, né? A gente deixa muito livre, né, para vocês poderem passar, né, todas essas informações, histórias. Mas, assim, o que te marcou bastante, Del, assim, desses ensinamentos, né, através do caboclo, porque não só da baixinha, mas você também conviveu, né, muitos nos trabalhos, né?
e aí as mensagens do caboclo, de todo esse legado, né? Tanto dela como pessoa, como um ser, né? E como do seu guia espiritual, o Caboclo Tupinambá. Então, uma coisa que o caboclo, eu acho que ele deixava sempre muito, né? É essa necessidade de cada um fazer esse caminho para dentro de si, né? De poder, enfim, buscar lá dentro de si a sua verdade, né? Deus dentro de si. E, Entendi. e o amor, né? O amor, eu acho que Caboclo Tupinambá também era esse ser, né? Amoroso, mesmo quando ele tinha que dar uma puxada, puxar a orelha ou dar uma instrução um pouco mais severa, sempre com muito amor. E essa questão assim também que eu vejo da baixinha e do próprio caboclo, porque o trabalho era, né, dos dois, como tinha espaço e como recebia as pessoas que, digamos, estavam, mesmo dentro dos trabalhos do Daime, né, eram acolhidos pessoas, depois as pessoas se transformavam. Então, pessoas que tinham, digamos, a rebeldia, ou que tinham as suas dificuldades com a coisa, né, com a rigidez. E a baixinha era uma pessoa que ela não tinha, ela não gostava de rigidez, né? E então, assim, as pessoas tinham um espaço para chegar e se transformar, e serem acolhidas e irem se transformando, e, enfim. E a baixinha, ela tinha essa coisa que não gostava de coisas muito, né, tudo Formal. formatado demais, porque tinha que ter sempre espaço para o improviso, para o que vinha ali na hora. Então, eu me lembro que, às vezes, para mim, isso era até difícil, porque, né, eu já tenho uma coisa, me lembro que uma das coisas que me botaram lá no início, que eu era diretora de normas e rituais, quando eu penso nisso, Normas e rituais. eu acho gozado, porque, assim, eu acho que eu trago essa coisa entendeu? E eu aprendi tanto com isso, porque depois que eu saí, né, eu fui muito fiscal lá também, no Céu do Mar. Eu até cheguei a questionar umas pessoas sobre se eu era uma fiscal muito chata, né? Porque, na verdade, as coisas elas precisam de uma regra, mas elas precisam do amor e elas precisam do equilíbrio, né? Então, muitas vezes, é melhor que você não cumpra aquilo, mas que você possa estar presente com amor para perceber, né, o que você tem que fazer naquele momento, que às vezes não é o que diz nas normas e rituais, digamos. É você estar aberto para o momento, né? Então, A assim, particularidade, né? Porque nem todo, você não vai criar uma norma tudo bem, tem a norma, mas assim, o geral, mas cada um tem a sua particularidade, né? Como que você vai, às vezes, né, usar, porque aquele caso é específico, aquela pessoa precisa de uma situação, né? É mais ou menos isso aí que você está querendo falar?
E eu vi, assim, no Céu do Mar, muitos trabalhos, e depois... mas me disseram que eu não era uma pessoa, assim, muito chata. Eu espero realmente que eu Eu sou ainda. não consiga. Porque, assim, às vezes a pessoa está numa passagem e você acha que o que está acontecendo, sabe? E aí, às vezes, você interfere num momento em que não é para interferir. Exatamente. Entendeu o que eu estou dizendo? Se você for seguir a coisa dentro do... Então, assim, eu acho que isso foi muito uma coisa que eu aprendi com essa maneira, né, que a baixinha tinha, e que o próprio caboclo, a forma como ele trabalhava, né, e que não era, porque as coisas, nem tudo é cartesiano, né, enfim, é tudo, as coisas, elas acontecem, as coisas. Então, eu acho que isso é uma coisa assim, eu acho que é uma casa que recebeu muitas pessoas que não se adequavam em outros lugares em que as Os coisas... rebeldes. É, mas, mas os rebeldes, porque, entendeu? E aí a coisa, você pode acolher, de certa forma, o Daime acolhe muito, né? Assim, É, mesmo lá no Céu do Mar, eu via pessoas que chegavam, enfim, e que o Daime açucarava ali enquanto a pessoa não assumisse um compromisso. é, Depois que ela assumia, ele começava a puxar o cara, né, tem para o aquele hino do Daime. Padre Não, Sebastião, né? Que eu fui te buscar no mato, né? No mato, né? Eu te peguei, não sei. Tem um pois, trecho, um hino do padrinho que fala exatamente, né? Da forma como ele pegou, né? Exatamente esses que são difíceis, né? E ele traz para si, ou aqui entra o sujo, o rasgado, né? Tem todo, pois é, tem tudo isso, né? E ela também na casa, né? Eu vejo até hoje ainda chega assim aqueles assim que nós e aí a paciência, né? Tem que tratar porque, né? Mesmo sem a presença dela, foi uma coisa que ela deixou assim, né? De ter o amor, né? Ter a paciência, saber cuidar, curar, né? E, e isso assim, é muito importante, né? Porque é uma casa de cura, né? É uma casa de cura, até hoje, né? De amor, de cura. Então, é super importante isso, né? Você frisar aqui, trazer essa lembrança, né? Para que a gente não esqueça, né? Que era um dos pilares dela, né? exatamente. E em muitas situações, né? Às vezes a coisa estava programada para ser de um jeito e, de repente, a coisa acontecia de outro jeito. Porque... E ela mesmo, durante, né? Você às vezes marcava assim, então a gente vai, ah, tá, não, eu vou, tal hora a gente vai fazer tal coisa. Você chega a tal hora, às vezes ela nem estava lá, ela já tinha que fazer outra coisa, e, entendeu? E era assim, né? As coisas. Sempre soube. E aconteciam. Alguma hora Né? acontecia. Não acontecia naquele dia, acontecia no outro dia, enfim, acontecia quando as coisas abriam para acontecer, né? E é isso, né? A própria nossa entrevista, né? É Quando verdade. tem que abrir, né? Assim, e aí a gente está aqui conversando hoje, né? Porque essas dificuldades aparecem, são várias, inúmeras, né? E parece que adivinha, né? Vem para justamente ver ali se você está com firmeza de realmente é isso a proposta que você. E aí você vai, uma hora ela abre e vai. E é isso que a gente fez hoje aqui, né? Essa conversa bonita, essa conversa gostosa,
né, nessa tarde maravilhosa de primavera, apesar de chovendo, né, mas assim, muito bom, porque a chuva estava sendo necessária nesse momento. Nossa, E eu só tenho que agradecer aqui a sua presença, Del, né, você, assim, como uma figura que, né, das antigas na nossa casa, né, que inclusive fardou meu marido, colocou a pois estrela é. dele na casa do caboclo, que acho que é um remanescente ainda fardado da casa do caboclo, né? Em que E ano foi? em 90, 90, em 90. E, enfim, umas coincidências, né? Muito bom, Legal, né? pois é. Né? Não, era a comadre dele, a Olga, né? Mas aí, de repente, né, acabou sendo você a madrinha de fardo dele. Mas é isso. E aí a gente está aqui hoje, né, conversando sobre esse momento, sobre essa história tão bonita que é esse legado da Baixinha e do Caboclo Pinambá. E eu só tenho que agradecer, né, esse momento aqui e essa nossa conversa. Aí gostaria de saber se você tem mais alguma coisa para a gente finalizar, encerrar, ou se está de bom, de bom grado. Enfim, eu, assim, agradeço demais, assim, essa oportunidade, né, de poder, porque foi muito, quando você me falou isso, começou a vir tanta coisa, assim, são tantas lembranças, tantas, e, e é como se você revivesse ensinamentos e situações, e não sei nem, acho que são muitas coisas, né, que a gente pode falar sobre baixinho. Acho lindo esse trabalho seu, sabe? Parabéns de estar trazendo isso e a beleza que é cada um, né? Porque é uma reunião de uma vivência, porque ela é lindo isso, uma pessoa ser tão especial para tantas pessoas, né? E tantas Exatamente. pessoas, tantos, tanto, enfim, é aquela pessoa. Eu acho que o legado é esse, né? É tudo que foi deixando, imprimindo da essência dela em cada pessoa, né? Com quem ela conviveu, com quem ela pôde ensinar, quem ela pôde acolher como filho, né? São tantos filhos, tantos netos, tantos, enfim. E E até o que hoje, cada né, um. os que chegam também, mesmo sem ter conhecido, sentem isso, esse sentimento também na casa, né, que vai deixando isso assim no coração, né, com relação a ela. Muito bom. Aquilo, né? Esse, essa questão desse empreendedorismo, eu acho que, né, vamos construir isso e vamos fazer aquilo. E aquilo ia sendo construído também dentro de cada pessoa, foi sendo construído tantas coisas, e sempre, eu volto a dizer assim, tudo com muita simplicidade, né? E com muita alegria, e a pessoa que tinha todo esse trabalho, mas adorava, né, dançar e cantar Uhum. e comer. Eu Gostava fiquei de pensando muito. de fazer festa, de estar na festa. Adorava, adorava. Isso é uma coisa que ela bem festiva, bem de estar ali, mesmo bem debilitada no final, quando tinha alguma coisa na Mãe d'Água, né, que é o espaço em que ela construiu ali no Santiago, né, que fez, que existe, né, esse espaço ainda hoje, que cuida a Marcela, né, a sua filha também,
adotivo, assim, né? Chama de tia, mas ela, as festas, os aniversários, eventos, ela gostava de estar ali, se possível, na cozinha já, né? Sentadinha no seu lugar, tomando comendo uma comidinha, conversando. Era disso que ela gostava também, muito, muito. Sempre disposta, né? Porque assim, vamos não sei aonde. Eu pegava um chapéuzinho, calçava o tênisinho, né? Visitar um terreno, ou ir para alguma coisa, ou, ou ir, gostava às vezes, né, de ir num restaurante, enfim. Também. Uma comida japonesa. Eu vou contar aqui uma coisa que eu fiquei pensando, conta, não conta, sobre essa coisa da baixinha, né? De como ela, enfim, gostava de. E tinha sempre gostava de comer coisas, e muitas coisas que ela não podia comer. E tinha lá as restrições, e o Marcelo, é, às vezes, estava comendo só cru, mas, enfim, ela gostava de comer outras comidas. E aí, uma vez depois, eu acho que ela tinha saído da internação, estava com ela e a Ana Paula na Cobal, ali do Maitá, e aí fomos lanchar e a Ana Paula foi lá comprar uns salgadinhos e ela ficou, eu fiquei esperando com ela. E quando chegou, que abriu lá a embalagem, a Ana Paula tinha pedido coisas no forno, porque ela não podia comer gordura e tal, estava com muitas restrições. E o cara colocou coisas fritas. Ai, A Ana meu Paula Deus. abriu aquilo, enquanto ela se indignava, não foi isso, o cara pediu. Aí Baixinha viu que aquilo ali ia durar pouco, enquanto a Ana Paula falava, ela ia comendo o que era possível ali, antes que aquilo fosse recolhido. Gente, coisa mais, uma das cenas mais engraçadas, assim. Até hoje, Aproveitando quando a oportunidade. uma criança, né? Ela, às vezes, era uma criança muito linda. Com E certeza. ela comeu aquilo rapidinho, quantos deu tempo antes da Ana pegar para devolver para o cara. Essa era a nossa querida. Ela, tadinha, gostava de umas frituras, de umas comidas de, né, mineira, enfim. E aí, com as restrições, ela tinha essa, imagino, É, impedida de comer algumas sofrido, comidas. ela, sofrido leva de ficar Ah, contida na legal, alimentação. muito boa a nossa conversa aqui, Del. Obrigada de novo. Só tenho que agradecer você, a sua presença, né? E deixar aí nosso convite, nossa casa, né? Um retorno, uma oportunidade. Sei que a gente toma novos rumos, né? Mas, enfim, Pois é. o coração continua, Não, com né? certeza. Cada Fica filho ainda tem o seu lugarzinho, um coraçãozinho lá plantado, né? Então obrigada. tá, muito obrigada aí por você, né, Eu que por tudo. agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada.